só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo Glória a Deus. Hino de número 107. 107.
Jesus, por isso para mim, plena liberdade em Jesus, sempre firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, por isso firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre minha luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, por isso sim, firme nas promessas de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe aqui a equipe de louvor do Cidade Soberana. Queridos, vamos ficar em pé. Chamar o pastor Elias Freitas aqui, que é o dirigente da sede da Regional 4, para fazer a leitura e a oração, justificando a ausência do nosso pastor presidente, pastor Clementino de Oliveira Barbosa. Ele estava internado, mas já teve alta, está em casa, ele colocou um marca-passo, então ele já está bem melhor, mas ainda está em recuperação e por isso ele não está aqui conosco nessa noite. Também o seu filho Léo, pastor Léo Barbosa, que é o primeiro vice-presidente, está assistindo ao pastor, né, está juntamente com ele, também acompanhando, né, o filho do pastor mais velho que está internado, que teve um AVC, e vamos continuar orando pela família. Amém? Pastor Elias. A paz do Senhor, irmãos. Quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede. Quero agradecer e louvar a Deus pela vida da diretoria, a vida do nosso pastor Clementino, pela oportunidade que foi me dada. Antes de eu ler, eu quero fazer menção. Amanhã nós estaremos ali na igreja, na sede da Regional 4, no Jardim São João, com um grande culto dos jovens da Bagiguá. Quero convidar e reforçar e reiterar todos os pastores, os obreiros, que estejam ali juntamente com nossos jovens, e após o culto a gente vai entrar num período de oração até às 15 para meia-noite, e eu tenho certeza que isso é bom e agradável ao Senhor. Então quero convidar, quero reforçar, e isso Deus vai se agradar. Salmo, conhecer da igreja, o Salmo 125, toda a igreja, abra sua Bíblia, nós estaremos lendo, os irmãos. Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faz bem, ó Senhor, aos bons e aos retos, que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviem para os seus caminhos tortuosos, levá-los, ó Senhor, com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. E a igreja diz amém.
Essa é a promessa que Deus nos deixa, que todos nós que estamos aqui estamos porque a mão do Senhor se estendeu sobre nós e nós confiamos no Deus que criou os céus e a terra e por isso estamos aqui. Quero fazer uma oração juntamente com toda a igreja e nessa oração, como já foi mencionado, nós estaremos em oração constante pelo pastor da igreja, que é o nosso pastor, o pastor Clementino, apresentando ele a Deus em oração, sempre, o seu filho Paulo, também para que ele venha se restabelecer. Quero também pedir oração pelo vice-presidente, pastor Américo, que fez uma cirurgia, pelo pastor Edilson, que está passando ali do Jardim Presidente Dutra por um tratamento, eu tenho certeza da vitória, e pelo presbítero Luiz, lá do Jardim São João, que está internado, está fazendo um procedimento também, com um probleminha no coração, mas nós cremos na vitória. E a igreja pode dizer amém? Oremos. Querido e amado Deus, nesse momento a tua igreja que aqui se coloca, mais uma vez na tua presença, e agora, Pai, nós apresentamos a cada nome que aqui está. Nós apresentamos o nosso pastor, o pastor Clementino, que é o líder desta igreja, que essa recuperação, ó Pai, aonde eu tenho certeza que Tu estendeu as Tuas mãos e usou os médicos, toma ele nas Tuas mãos, e que ele venha testificar que mais uma vez a Tua graça o alcançou. Meu Deus, também o Paulo, seu filho, toma nas Tuas mãos, ó Pai, restabeleça a saúde, usa os médicos, o pastor América, ó Pai, toma nas Tuas mãos, restaura a sua saúde, o pastor Edilson, ó Pai, toma nas Tuas mãos, o presbítero Luiz, ó Pai, a cada nome, a cada família aqui representada. Tu és o Deus que conhece a necessidade de cada um de nós, e por isso nós estamos reunidos nessa noite, porque a Tua presença se faz. Atende a oração, ó Pai, de cada um de nós, atende a oração do órfão, da viúva, ao necessitado, aquele que está desenganado, aquele que está no leito de enfermidade, que a Tua graça vai de encontro, que a nossa oração, ó Pai, surja efeito, e que o Teu nome seja glorificado através de cada um de nós. Tudo isso nós te pedimos, tudo isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Quero agradecer aos pastores, aos obreiros e às congregação, e particularmente a congregação do Jardim São João, que estão aqui todos para a glória de Deus. Deus os abençoe. Obrigado, igreja. Glória a Deus. Então vamos já louvar ao Senhor com as nossas amadas irmãs. Já podem se mobilizar aqui para cima para que vocês adorem ao Senhor. Os irmãos quiserem se aproximar, ficar mais aqui à frente, estão muito distantes, fiquem mais próximos aqui, para que nós não ficamos com esses bancos, essas fileiras vazias aqui, amém? Vamos continuar em louvor e adoração ao nosso Deus, que é digno de toda honra e de todo o louvor. As irmãs irão cantar ao Senhor, e nós estaremos ajudando ela, glorificando o nome de Deus, o nome de Jesus, nesta noite que está aqui em nosso meio, amém?
casa do oleiro e como vaso podes me refazer. Eu quero ser um instrumento, quero adorar em todo tempo. Sou apenas pau, podes moldar-me se precisar. Eu quero estar em tua presença, ser adorador por excelência. Toma minha vida e faça de mim o que quiser, Senhor. Eu diminua e Ele cresça, que eu desapareça, pra que veja o Deus em mim. Quero descer a casa do oleiro e como vaso podes me refazer. Eu quero ser um instrumento, quero adorar em todo tempo. Sou apenas pau, podes moldar-me se precisar. Eu quero estar em tua presença, ser adorador por excelência. Toma minha vida e faça de mim o que quiser, Senhor. Usa-me, quebranta-me, transforma-me, faz de novo. Usa-me, quebranta-me, transforma-me, faz de novo. Eu quero ser um instrumento, quero adorar em todo tempo. Sou apenas pau, pode moldar se precisar. Eu quero estar em tua presença, ser adorador por excelência. Toma minha vida e faça de mim o que quiser, Senhor. Eu quero ser um instrumento, quero adorar em todo tempo. Sou apenas pau, pode moldar-me se precisar. Eu quero estar em tua presença, ser adorador por excelência. Toma minha vida e faça de mim o que quiser, Senhor. Toma minha vida e faça de mim o que quiser, Senhor. Aleluia! Bendito e exaltado seja Glória o teu seja santo nome. dada a ti, ó Aleluia! Aleluia, Grande é o Jesus. Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus de Glória a maravilhas. Deus. Tu és Glória a tremendo, Deus. Senhor. Eu te amo, Jesus. Nem o ouro do mundo inteiro poderia pagar esse amor imenso, amor lindo, amor sem igual. É o amor de Jesus. Aleluia! Fiquei meditando num canto sozinha, pensando em tudo que me aconteceu.
em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidades, fraquezas, defeitos que é de fazer dó. Deus olha pra mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo, mas eu te amo. Eu fiquei pensando no que te daria pelos benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagaria, e como eu te daria o que pertence a ti. Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Vou te adorar pro resto da vida, entregar pra sempre o meu coração. Sei que não mereço ter o teu carinho, também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo, Espírito Santo do Deus vivo, aleluia, mas eu te amo. Ô Espírito Santo, enche os nossos corações agora com gratidão. Espírito Santo do Deus vivo. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Agora Ele nesta noite, sei que não mereço, aleluia, ter o teu carinho. Reconheceu por Ele nesta noite, também reconheço, aleluia, que eu sou fraquinho. Levante sua mão e adore, aleluia. Mas eu te amo, mas eu te amo, eu te amo. Aleluia. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Deus abençoe nossas amadas irmãs da Regional 4. Os varões também com a oportunidade para adorarem ao Senhor nesta noite. Glórias a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Deus abençoe os varões da Regional 4. Jovens e adolescentes podem se mobilizar aqui para adorarem ao Senhor. Enquanto eles se aproximam, quero apresentar aqui o reverendo Eugênio Piacentini. Está aqui conosco. Por favor, fique em pé. O pastor Eugênio, ele é filho desta casa, desse campo, né? Já congregou aqui há muitos anos passados, mas agora está há muitos anos lá do outro lado da América, né? E é uma satisfação recebê-lo. Ele preside ali um campo com algumas congregações e também é vice-presidente da Convenção Americana, e é sempre uma alegria recebê-lo. Ele estará pregando aqui na próxima sexta-feira, e é com muita satisfação que nós queremos dar as boas-vindas. Como vamos receber o nosso amado reverendo? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o Senhor, é uma satisfação recebê-lo. Vamos adorar ao Senhor juntamente aqui com os jovens e adolescentes da Regional 4, e logo em seguida a equipe do Louvor de Soberana com mais um hino para recolhermos as ofertas e já passarmos para a pregação da palavra de Deus nessa noite.
Aleluia. Que o Senhor nos envolva com a tua glória nessa noite. Aleluia. Queridos, vamos recolher as ofertas enquanto a equipe de louvor soberana louva ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor e vamos contribuir com a sua obra nesta noite. Vamos ficar em pé e vamos louvar juntamente com eles. Podem se aproximar, queridos, por favor, para que nós possamos aqui, inclusive ficar melhor para você cantar, para você adorar e para você colocar a mão no bolso também, né? Que às vezes sentado, né, fica difícil de colocar a mão no bolso, né? Temos uma irmã que está aqui conosco também, a irmã Thalita, né? E seu filho, onde está a irmã Thalita? Acho que é do Inocop, nova convertida, está aqui pela primeira vez na série. Está aqui a nossa amada irmã, seja muito bem-vinda, uma satisfação recebê-la, amém? Vamos adorar ao Senhor e vamos contribuir com a obra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus, quero declarar seu nome dos vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar seu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Se você pode nessa noite, declare junto comigo. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão vai trazer a sua. Declare sobre sua família. Sobre sua família. Clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome
Deus. Glória ao Senhor. Ainda em pés, querido, ainda em pés. Aleluia. Que o nome de Jesus continue sendo exaltado em nosso meio nessa noite. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. E vai continuar falando aos nossos corações. Chamar aqui o evangelista Jefferson Oliveira. Ele vai trazer a palavra de Deus. Congrega ali no Bom Sucesso, igreja pastoreada pelo pastor Welland. Vamos fazer uma oração antes dele começar a pregar. Pastor Sandro Lopes, por favor, venha fazer essa oração. E logo em seguida, o nosso amado irmão evangelista Jefferson estará pregando a palavra de Deus. Fique atento que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está o teu Filho, que vai entregar a tua palavra. Fala, Pai, aquilo que o nosso coração precisa ouvir e não aquilo que queremos. Usa o teu Filho, meu Pai, com poder, com graça, com sabedoria. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Obrigado. 40 minutos. Pai do Senhor, irmãos, por favor, podeis assentar. Eu quero, neste momento, agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui. Louvar a Deus por esta oportunidade. Louvar a Deus pela vida do pastor Marcos, que Deus abençoe, que foi através dele que nós recebemos o convite para estarmos aqui. Louvar a Deus pela vida do meu pastor Welland, e também louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Clementino Barbosa. É uma honra estar aqui, um privilégio para mim, uma grande surpresa e feliz. Eu quero mais uma vez externar a minha gratidão ao pastor e toda a diretoria por esta oportunidade. Amém, irmãos? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 6 até o versículo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 6 até o versículo de número 10. Quem achou, diga amém. E percorrendo a região da Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão, no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O texto que nós lemos, encontrado aqui no livro de Atos, no capítulo 16, vai nos relatar acerca da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele, juntamente com seus companheiros de ministério, decidiram visitar as igrejas daquela região que o texto nos diz, Frígio-Gálata, para passar às igrejas as recomendações que tinham recebido ali de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que as igrejas foram fortalecidas através dessas recomendações. Paulo, juntamente com seus companheiros, ele estabelece um plano, uma estratégia de pregar nas regiões da Ásia.
quando ele vai colocar esse plano em prática, de pregar o evangelho nas regiões da Ásia, a Bíblia vai dizer no versículo de número 6, que o Espírito Santo, Deus, impede que eles pregam o evangelho naquela região. Ele vai colocar esse plano em prática. Quando ele vai colocar em prática, Deus vem e diz não. O texto vai dizer que Paulo, ele contorna uma região e tenta pregar o evangelho numa cidade, numa região chamada Mísia. Quando ele estabelece um plano de pregar ali, e quando ele vai colocar esse plano em prática, vem Deus e diz para ele também não. E o que é mais interessante que Deus diz não fala para onde Paulo deveria ir, e nem fala porque Deus estava dizendo não. Simplesmente o texto é claro de dizer que Deus olha para eles e diz não. Então aqui nós aprendemos primeiro que Deus é um Deus que às vezes ele diz não. Ainda que o plano de Paulo era uma convicção boa, um desejo bom, porém Deus disse não. Paulo estava fazendo algo que era propriamente dito o ide que Jesus tinha recomendado aos discípulos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Paulo está obedecendo o ide, mas mesmo Paulo, com a sua convicção certa, com um plano bom, obedecendo o ide que Jesus tinha recomendado, mesmo assim, Deus vem e diz não. Deus diz não, e não diz por que estava dizendo não. Primeiro, porque Ele é Deus, e Ele controla todas as coisas, e Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele desce para Trode, ali ele tem uma visão de um macedônio que dizia: passe, atravessa a Macedônia e nos ajuda. Paulo entendeu, juntamente com seus companheiros, que Deus estava chamando para pregar o evangelho naquela região. Paulo chega naquela região, a Bíblia diz que ele chega naquela região, ele procura um lugar para orar, vai à beira de um rio, encontra algumas mulheres ali, e Paulo vai anunciar o evangelho àquelas mulheres daquela cidade, da Macedônia, chamada Filipos. Paulo, quando chega ali nessa cidade, encontra essas mulheres, a Bíblia diz que Paulo, ele anuncia o evangelho àquelas mulheres. E algo interessante aqui, acontece aqui, que chamou a minha atenção quando eu estava lendo esse texto. O versículo 10 vai dizer que Paulo prega o evangelho àquelas mulheres. E quando Paulo prega o evangelho àquelas mulheres, olha o que o versículo de número 11, versículo de número 12 e versículo de número 13, versículo de número 14. Mas eu quero me ater aqui no versículo de número 14. Paulo chega a essa cidade e vai pregar o evangelho. E a Bíblia diz que quando ele está pregando o evangelho, olha que o versículo 14 diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Paulo está pregando e ela está ouvindo a mensagem que Paulo está pregando. Mas aqui há algo interessante. E o Senhor lhe abriu o coração para atender as palavras que Paulo dizia. Algo interessante aqui. Paulo está pregando o evangelho. Paulo está tendo êxito. Chega nessa cidade, o evangelho está ganhando espaço.
Deus está direcionando Paulo. Quem direcionou Paulo para esta cidade foi Deus. Paulo está sendo guiado, está sendo direcionado. Quando ele chega, ele prega. Mas quando ele prega, o que é algo interessante aqui é que quem abre o coração de Lídia é Deus. Aqui nós aprendemos que não tem nada a ver com as minhas habilidades, não tem nada a ver com o meu nome. Tudo aqui está dizendo que é nós que pregamos, é Deus nos usa. Deus nos usa para pregar. Deus nos usa. Nós temos a mensagem aí, pregamos, e temos que pregar o evangelho. Quando nós temos a obrigação, a ideia, a vontade de pregar o evangelho, Deus que abre o coração das pessoas, é o Espírito que abre o coração daqueles que ouvem o evangelho. Deus só tem compromisso de abrir o coração das pessoas quando o pregador, quando o mensageiro tem compromisso com o evangelho. E aqui nós entendemos que quem abre não é o que prega, não é o que fala. O poder não está no que fala. O poder não está no meu nome. Eu não tenho poder de atrair. O meu papel é de pregar. E quem abre o coração das pessoas, dos ouvintes, é o Senhor. Paulo está tendo êxito nesta cidade. O evangelho está ganhando espaço. Paulo está pregando e Deus está abrindo o coração das pessoas. Mas Lucas, quando vai escrever, ele deixa claro: uma igreja está sendo plantada nesta cidade. Deus está sendo glorificado nesta cidade. Mas Lucas faz questão de dizer: quem enviou Paulo foi Deus. Quem direcionou Paulo e os seus companheiros foi Deus. Mas Lucas deixa claro que a glória da plantação daquela igreja naquela região é para Deus. A honra da plantação daquela igreja naquela região é para Deus. Ele que é digno de ser adorado. Aqui mostra que Deus não me usa por causa das minhas habilidades. Isso mostra que é graça de Deus, graça de Deus, graça de Deus. Eu só estou aqui por causa da graça. Você está aí por causa da graça. Nós estamos aqui por causa da graça de Deus. Aleluia. Faz-me lembrar uma expressão de Lutero, depois do êxito da reforma protestante. Quando perguntaram para Lutero daquele evento, e Lutero respondeu: eu ensinei e preguei a palavra de Deus, não fiz nada. Aleluia. Enquanto eu dormia ou bebia, a palavra enfraqueceu tão intensamente o papado, que nem o príncipe ou imperador jamais fez estrago assim. Eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. E eu repito o que eu falei aqui numa sexta-feira: nós não precisamos inventar moda, não precisamos criar método nenhum. A palavra de Deus é poderosa para fazer a vontade daquele que estabeleceu a mesma. Paulo está pregando. O evangelho está ganhando espaço nessa cidade. A Bíblia vai dizer, no versículo de número 16, que Paulo se encontra com uma moça ali, que tem um espírito de adivinhação. Está lá no versículo de número 16. Uma jovem possessa com espírito de adivinhação. Ela adivinhava e dava muito lucro aos seus senhores. Ela
prognosticava futuro. E se tem uma coisa que chama a atenção das pessoas é saber do futuro. Como isso chama a atenção das pessoas? Quando há alguém que dá prognóstico futuro, chama a atenção, porque há um desejo de conhecer acerca do futuro. Eu vim aqui dizer qual é o seu futuro. O futuro desta igreja, da igreja de Jesus, já está estabelecido. O nosso futuro já está estabelecido. Estamos aqui de passagem e Deus estabeleceu o futuro desta igreja. O futuro desta igreja é os céus. Esta moça que tem esse espírito de adivinhação vai começar a dizer algo para Paulo e seus companheiros, que às vezes, a gente olhando para o texto, a gente gosta de ouvir. Porque ela vai olhar para Paulo e os seus companheiros e vai dizer assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a palavra da salvação. Quem é que não quer ouvir um elogio como esse? Alguém olhar para você e falar assim: você é um homem de Deus e a mensagem que você prega é verdade. É uma mensagem que carrega as pessoas para a eternidade, para o céu. Quem não quer ouvir um elogio como esse? O que essa moça está dizendo não é uma verdade? Não é verdade o que essa moça está dizendo? É verdade. Só que algo me chamou a atenção aqui, que a Bíblia diz que, versículo de número 17, seguido Paulo a nós chamava e clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Versículo 18. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, indignado. Agora eu pergunto para os irmãos: tem como a gente se indignar com elogio? Tem como se revoltar com elogio? Paulo está sendo elogiado e se revolta com elogio. Eu digo para nós aqui nessa noite: todas as vezes que Deus te usar para que Ele seja glorificado, Satanás tentará nos colocar em um determinado lugar que não é direito nosso. E cabe a nós entender isso. Porque o que está acontecendo? O evangelho está sendo pregado. Uma igreja foi estabelecida nessa cidade. Satanás está perdendo espaço e o evangelho está ganhando espaço. Quando essa moça começa a elogiar Paulo e seus companheiros, Paulo entende que aquele elogio tem uma única função: fazer cócegas no ego de Paulo, e Paulo dizer assim: nós somos o bambambam de Filipos. Se tem uma coisa, irmão, Deus ama tanto que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos ama que Ele deu o seu próprio filho para morrer no nosso lugar. Mas se tem uma coisa que Deus não divide, é a sua glória. 1 Coríntios capítulo de número 3, estava acontecendo algo ali naquela igreja. Começaram a falar de nome de alguns pregadores e com a finalidade de promover esses pregadores.
Eu gosto de Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e tinha um grupo lá que era o pior grupo. Pensa no pior grupo. Quem já pastoreou sabe o que eu estou dizendo. Existe um grupo na igreja que é o pior grupo que possa existir numa congregação, é o grupo de Jesus. Porque é aquele grupo que diz assim: eu não tenho compromisso com ninguém, o meu compromisso é com Deus. Pensa. Paulo, quando percebe que a igreja está com esse tipo de atitude, olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois apenas homens? Pois quem é Apolo? E quem é Paulo? É Paulo está escrevendo isso para a igreja. Senão ministro pelos quais cresces. E isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus. Olha que interessante. Versículo número 6. Eu plantei, Apolo regou, mas aí tem um mais. Mas, para deixar claro, não é Deus que vai vir aqui e fazer. Ele vai me usar para fazer. Ele vai te usar para fazer. Mas cabe a nós entender que a glória é dele. O louvor é para ele. Quando alguém dizer você prega muito, você diz prego não, quem prega é ele. Quando alguém dizer você canta demais, diga canta não, quem canta é ele, quem faz é ele, a glória é dele. Quem veio aqui para adorar ele nesta noite? Olha o que Paulo diz: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Aleluia. Isso aqui, irmão, isso aqui é interessante. Olha, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Nem o que planta e nem o que rega é alguma coisa. Mas Deus que dá o crescimento. Paulo está dizendo assim: nem o que planta, nem o que rega, não é nada. Eu lembro uma vez, eu dirigi uma subcongregação e uma irmã fez uma pergunta, eu novo, 27 anos de idade, e uma irmã fez uma pergunta para mim, eu novo, perguntou para mim: pastor Jefferson, por que Deus não se manifesta mais como se manifestava no passado, milagres e tal, e fez. Aí veio a resposta que veio na boca na época, é por falta de fé. Mas passando os anos e me aplicando à leitura das Escrituras, eu me deparei com esse texto e eu lembrei da irmã. E hoje eu tenho uma resposta. Sabe que às vezes Deus não se manifesta como se manifestou? Porque Deus, ele continua sendo o mesmo. É que às vezes a gente quer aparecer demais. A gente quer aparecer demais. Eu lembro do texto lá de Atos, capítulo de número 4, quando Pedro e João está no templo, aquele homem que é coxo, ele passa a andar. A Bíblia diz que o povo ficou assustado com aquele milagre, porque milagre chama a atenção das pessoas. Quando chegaram para Paulo, ajuntaram próximo de Pedro e João, Pedro toma a palavra e diz: vocês estão achando que esse homem está andando por algum poder que nós temos? Não foi nós que fizemos isso, mas foi Jesus, a quem vós crucificastes. A glória é para ele, o louvor é para ele. João, capítulo de número 3, disseram para João: João, os teus discípulos estão te deixando, estão saindo da tua igreja para congregar na igreja do mestre.
Jesus. João diz: eu vim para isso mesmo. O meu papel, eu vim só para isso mesmo, para apontar Ele já está aí. Importa é que Ele cresça e eu desapareça. A glória dele. Quem veio aqui para adorar Ele nesta noite? Aleluia. A Bíblia diz que Paulo se indigna, se revolta com o elogio. Todas as vezes que o elogio tentar te colocar em um lugar que não é teu, não se revolte com a pessoa, mas se revolte com o elogio. Você diga para você mesmo: esse lugar não é para mim, não. Esse lugar é dele. Paulo repreende o espírito daquela moça, aquele espírito de adivinhação. Só que Paulo arruma um problema. A Bíblia diz que eles pegam Paulo, levam até os magistrados, e todo mundo sabe a história, que o texto vai dizer que depois de dar muitos açoites, colocaram no cárcere interior e prenderam seus pés no tronco. Agora imagina, Paulo está sendo guiado. Quem quer ser guiado por Deus aqui? Deixa eu ver. Vamos ver se até o final você vai querer ser guiado por Deus mesmo. Paulo está sendo guiado por Deus. Paulo está obedecendo, porque às vezes, na maioria das vezes, o caminho que Deus estabelece para executar a sua vontade não é da bonança. Deus faz os seus caminhos, na maioria das vezes, na tempestade. E é eu e é você que Deus vai usar. Então isso aí que você está passando não tem nada a ver com o diabo, é Deus. É Deus. Paulo está preso. Paulo tinha tudo para dizer: ô vida miserável é essa de viver a vontade de Deus. Ô vida miserável é essa de ser guiado por Deus. Paulo está preso. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Versículo de número 23, só para repetir o que eu disse, do capítulo 16: e depois de lhe derem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Agora olha isso. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. A palavra louvor aqui quer dizer elogio. Não é cantar, não estou dizendo que isso é errado, pelo amor de Deus, mas não é cantar. Você está na dificuldade e está dizendo assim: Deus vai dar vitória. Não é isso que Paulo está cantando. Paulo está com os pés, depois de ter tomado muitos açoites, Paulo está preso num cárcere, com os pés amarrados no tronco, uma situação ruim, desconfortável, um ambiente totalmente desagradável. Mas Paulo e Silas olham para a situação e dizem: eu não preciso de momentos bons para reconhecer quem meu Deus verdadeiramente é. Ele olha para cima e diz: tu és Deus. Estou preso, mas tu és Deus. Estou doente, mas tu és Deus. O meu desemprego, a minha dificuldade, a minha doença não impede que eu reconheça quem o Senhor é. Aleluia. Mateus capítulo de número 8. Jesus desce do monte, lá no pé do monte, Jesus se depara com o leproso. Todo mundo sabe aqui
como o leproso era tratado nos tempos de Jesus. Jesus desce do monte depois de um dos maiores sermões que Jesus pregou, o Sermão do Monte. Jesus desce do monte. Quando chega lá embaixo, Jesus se depara com o leproso. E quando Jesus se depara com o leproso, a Bíblia diz que o leproso chega até Jesus, dobra os seus joelhos. O texto diz isso, Mateus capítulo 8. Dobra os seus joelhos. A Bíblia diz assim, adora. Depois de adorar, ele olha para Jesus e diz assim, se o Senhor quiser. Não é eu que determino, irmão. Não é eu que impetro, não é eu que decreto. O leproso diz, sou leproso, ele adora, sou leproso, mas a minha lepra, a minha doença, ainda que eu sou discriminado pela sociedade, pela enfermidade que está em mim. Mas isso não impede de eu reconhecer quem tu és. Aí ele olha para Jesus, mas vamos lá, mas se o Senhor quiser. Ora calabachandaraias. Se o Senhor quiser, tu podes. Jesus olha e diz, então eu quero, seja limpo. Está cantando louvores, todo mundo sabe, o terremoto acontece, o carcereiro pensa que eles tinham fugido, não fogem, tenta tirar sua própria vida. Paulo diz, nós estamos aqui. O carcereiro diz, pergunta, o que eu devo fazer? Diz, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Todo mundo sabe a história. Mas o que é interessante aqui, você percebe no texto o caminho que Deus estabelece quando Ele quer salvar alguém. Nós encontramos lá no primeiro Lídia, a moça e o carcereiro. Deus sabia quem era o carcereiro, porque Deus conhecia o carcereiro, mas Paulo não conhecia. Qual era a forma do carcereiro conhecer o Evangelho? Era fazer com que Paulo fosse? Pode dizer, irmão, preso. Então eu venho aqui dizer para você, não é o diabo, isso aí é Deus. Mas está dando tudo errado, é Deus. Porque Deus cria o caminho dele na tormenta. Diabo às vezes fica delegando poder ao diabo que ele não tem sobre a igreja de Jesus. Ele diz, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. É Deus. Tem como provar? Claro que tem. Quando Deus fala com José, mostra o sonho para José. Quando José é levado para o Egito, José tem aproximadamente 16 a 17 anos. Quando ele assume o governo do Egito, José tinha 30 anos. De 17 para 30, ou 16 para 30 são quantos anos? Entre 13 e 14 anos, dando tudo errado. Tudo errado. Foi vendido pelos irmãos, chega na casa de Potifar, está fazendo um bom trabalho. Deus está abençoando a casa de Potifar por causa de José. Vem a mulher, quer se deitar com ele, ele corre. Vai preso. Imagine hoje com as redes sociais, irmão, o que não diria, o que não falariam de José hoje. Mas aí penso, o que fez que José permanecesse firme? Aquilo que Deus falou quando ele estava na casa dos pais. Quem falou comigo, ele não é homem para mentir. Ele assume o trono com 30. Sabe com quantos anos José morre? 110.
30 para 110 são quantos anos? Quantos? 80 anos. A fidelidade no momento de dificuldade não vai se comparar com aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. 1 Samuel, capítulo de número 1 e 2. Todo mundo sabe a história. Ana era estéril? Amém? Não. A Bíblia diz, e o Senhor... Aleluia. O Senhor lhe cerrou a madre. Por que Deus cerrou a madre? Porque Deus quis. E para que Ana, porque quem ia nascer do ventre de Ana, o primeiro filho que ia nascer do ventre de Ana, ia causar um avivamento em Israel. Para que Ana não se ensoberbecesse, quando falasse, o teu filho é uma bênção, ela entendesse, quem abriu a madre, quem fechou e quem abriu, foi Deus. Então não é o inimigo, não é adversário, é Deus. É Deus. É Deus que controla a tua vida. É Deus que está no comando da tua história. É Deus que está no comando da história da tua casa, da tua família. Fica tranquilo, no final de tudo isso, você vai entender que quem fez foi Deus. E no final de tudo isso, Deus será glorificado pelo que Ele vai fazer através da tua vida. Quem pode adorar Ele nesta noite? Quem pode adorá-lo nessa noite? Abra a tua boca nessa noite e adora Ele pelo que Ele é. Foi Deus. É Deus. Fica tranquilo. Não tem nada. Vai. Tem aquele hino. Vai passar. Vai passar. Deus está pedindo, Deus está me direcionando a dizer isso. Vai passar. Permaneça fiel. Seja como Abraão, como diz o livro de Romanos, que ele foi fortalecido dando glória a Deus. Creu contra a esperança e foi fortalecido dando glória a Deus. Enquanto não acontece, abra a boca e adore. Eu não vim aqui dizer que vai acontecer hoje ou amanhã. Eu vim dizer que é Deus que está no comando da tua história. É Deus que está aí. É Deus. E no final de tudo Ele vai fazer. Ele vai ser glorificado. E você vai entender por que passou por tudo isso. Onde acabou isso? Na casa do carcereiro. Paulo prega o evangelho para ele, para sua família. Todos da sua família são batizados. Agora, olha o último versículo do capítulo 16. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. Vendo os irmãos, confortaram. Então, isso só vai acabar quando tudo isso atender o projeto que Deus estabeleceu para fazer. Mas eu não aguento, ô evangelista, eu não aguento. Aguenta, porque Deus não dá uma carga além do que você não possa suportar. Aguenta. Aleluia, aguenta. Deus está no controle. Suporta. Você pode adorar a Deus nessa noite por esta palavra? Quem quer ser guiado por Deus nesta noite? Quem quer ser guiado por Deus nessa noite? Abra a sua boca e adora Ele nesta noite, porque Ele está no controle da tua história. Glória a Deus.
Quem ouviu a voz de Deus aqui nessa noite? Ele está no controle de todas as coisas. E todas as coisas acontecem para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Bênção. Pastor André, venha aqui, por favor, fazer as apresentações da Regional 4. Queridos, hoje terminou a convenção nacional que nós tivemos ali na ADEBRAS, que é a nossa sede estadual, né? Liderada pelo nosso bispo Samuel Ferreira e também pelo bispo primaz Manuel Ferreira. E foi uma convenção histórica. Hoje nós tivemos ali presentes na ADEBRAS o pastor José Wellington Bezerra da Costa e o pastor José Wellington Júnior, o seu filho, né? O presidente da CGADB. E foi assim algo maravilhoso que aconteceu ali. Uma união dos dois maiores ministérios da Assembleia de Deus aqui no nosso país, Madureira e Belém/Missão. E foi uma obra que Deus realizou nessa reaproximação, e com certeza para que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. E foi uma maravilha o que nós presenciamos ali. Amém? Vamos ouvir as apresentações e logo depois nós estaremos encerrando. Graças a Deus. A paz do Senhor, igreja. Maravilha. Agradecendo desde já a presença de todos os irmãos, depois dessa chuva que deu uma parte da tarde. Hoje com a participação da Regional 4, também agradecendo o pastor Jefferson por esta boa palavra aos nossos corações. Amém? Conosco nesta noite, Jardim São João, sede da Regional, pastor Elias Cordeiro, juntamente com a sua sub, Jardim Bondança e Jardim Cristina. Onde estão? Jardim São João, Jardim Bondança, pastor Joemilson, e Jardim Cristina, diácono Paulo Correia. Graças a Deus. Podem sentar, Deus abençoe. Bairro do Lavras, pastor José Augusto. Esse pastor José Augusto está viajando, né? Mas está ali, voltou. Juntamente com a sub do Jardim Rana, diácono Antônio Carlos. Onde estão? Bairro do Lavras. Isso aqui, maravilha. E também Ponte Alta, pastor Janailton Cardoso. Onde estão? Estão ali. Graças a Deus. Deus abençoe. Também Jardim Presidente Dutra, pastor Edilson Ferreira. Onde está? Juntamente com a sub, diácono Enilton. Deus abençoe. Jardim Fortaleza, com a presença do pastor Luiz Carlos. Onde está? Pastor Luiz Carlos, juntamente com a sub, o pastor Adão Lisboa. Está ali. Deus abençoe. Bairro Inocope, pastor Geraldo Magela e a sua caravana. Estão ali. Deus abençoe. Muito obrigado. Agora as demais congregações, com a participação dos pastores, líderes e obreiros de departamento. Cidade Cumbica, pastor Josias. Onde estão? Estão ali. Deus abençoe. Cidade Soberana, pastor Paulo César. Onde está? A Cidade Soberana está ali. Deus abençoe. Jardim Munira, pastor Pedro Santiago. Está ali, pastor Pedro. Maravilha, Deus abençoe. Parque Santos Dumont, pastor Sandro está aqui, juntamente com os demais obreiros. Deus abençoe. E bairro Marmelo, pastor João Luiz. Pastor João Luiz está ali, juntamente com a sua caravana. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Marcos. Queridos, não se esqueçam, conforme o pastor Elias já divulgou, amanhã, culto da Regional, lá no Jardim São João, a partir das 19 horas, com todos os jovens e adolescentes, mas todos estão convidados a estarem ali na sede da Regional 4. Não falou Malvinas? Bairro Malvinas, não falou, né? Pastor Marcelo, tá vendo? Ele deixou para eu te apresentar, olha que maravilha. Olha. Bairro Malvinas, né? Pastor Marcelo, família e as irmãs que estão acompanhando, Deus abençoe, são muito bem-vindos, amém? E vamos então encerrar aqui agradecendo a toda a Regional 4, né? Aos irmãos que louvaram o Senhor,
né, jovens, adolescentes, varões, irmãs, irmãos, a equipe de louvor do Soberana, né, o pessoal que tocou aqui, que Deus abençoe vocês, sempre uma alegria tê-los aqui. Pastor Eugênio, por favor, ele estará pregando na próxima sexta-feira aqui, né? Você está convidado a voltar aqui na próxima sexta, é o dia da Regional 5, mas você está convidado. Nós vamos aqui com o pastor Eugênio encerrar então esta reunião nesta noite, agradecendo a Deus e louvando ao Senhor e pedindo para que Ele nos abençoe aqui no retorno aos nossos lares. Agradecer também ao pastor Jefferson pela pregação da Palavra de Deus, que foi uma grande bênção. Muito obrigado. Glória a Deus. Oremos. Pai querido, graças te damos nessa noite pela Tua Palavra, em uma vez mais saber que é Deus que convence o nosso coração, que é Deus que abre as portas, que é Deus que abençoa o seu povo. Pai, que nós possamos sair com uma confiança muito maior em Ti nessa noite, e que o Senhor haja de acordo com a Tua vontade em nossas vidas. Te agradecemos por essa mensagem abençoadora para os nossos corações, que nós possamos colocar toda a nossa confiança em Ti, e que a Tua bênção seja com o Teu povo agora, conforme eles vão para o seu lar. Que o Senhor os abençoe, dá uma noite de paz e descanso a cada um, renova as nossas forças, e se o amanhã chegar para nós, que nós possamos continuar Te amando, Te servindo com todo o nosso coração. Pai, assim nós Te agradecemos no nome santo de Jesus, e todo o povo de Deus diz amém. Deus abençoe a todos. Quer a bênção? Estenda a sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre, e todos dizem amém. Glória a Deus.